Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou a Gabriela Oliva. E eu sou Rafael Barbosa. Vamos entrevistar por videoconferência a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelas. Bruna, de 26 anos, nasceu em Manaus e atualmente estuda na Faculdade Autônoma de Direito, em São Paulo. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2021. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 no YouTube e não perca nenhuma informação relevante. Bruna, seja bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite. Pessoal, muito obrigada pelo convite do Poder 360. É uma felicidade estar aqui podendo conversar com todos vocês. O segundo dia de provas do Enem será em 28 de novembro. O número de inscritos é o menor desde 2005. As pessoas estão menos seguras para realizar a prova? Eu acho que, apesar de uma tentativa de criar instabilidade proporcionada pelo governo Bolsonaro, existe sim esse sentimento, porque é inevitável, o estudante olha para os jornais e vê uma crise instalada a partir do Exame Nacional do Ensino Médio, com demissões de servidores do INEP, com ameaças de censura ao Enem. É muito óbvio que esse estudante se sente mais inseguro. Mas o que nós temos incentivado é que, mesmo assim, esse estudante participe do Enem. Esse é um Enem com o menor número de inscritos. Veja, 3 milhões de estudantes. Já tivemos anos em que o Enem teve 9 milhões de inscritos participando ativamente do processo do exame do ensino médio. Mas nós não podemos renegar a esse estudante a oportunidade dele ter acesso ao Enem. Esse é um interesse do governo e não do movimento estudantil e de todo um processo institucional mobilizado até pelo próprio parlamento, pelo judiciário e pela sociedade civil de garantia da execução do Enem. E como a senhora analisa o primeiro dia de provas do exame que foi realizado no domingo 21 de novembro? Eu tenho a impressão que, apesar de problemas de atraso, de estudantes que não conseguiram garantir seu acesso ao Enem, porque moram muito distante do local de prova, não conseguiram ter acesso ao sistema para o local de prova de forma antecipada, até mesmo para contestar. Eu acho que de um certo grau, assim, a gente consegue avaliar que existe um sistema de proteção ao Enem. E isso foi muito importante para que esses estudantes que conseguiram fazer o primeiro dia de prova sem nenhum tipo de interferência acontecesse. Então, apesar desses diversos problemas que aconteceram, que desestimulam esse estudante, que fazem com que esse estudante não consiga participar do Enem, ao mesmo tempo existe um outro sistema que garantiu ali uma proteção na execução, porque é importante a gente dizer, o Enem ele já acontece há muito tempo e inclusive, parabenizo todos os servidores ali públicos do INEP que cumpriram um papel junto às redes estaduais e municipais de ensino de que, mesmo com tantos problemas, garantissem o primeiro dia de Enem. Mas, por óbvio, a gente vive esses dois paralelos, né? Como eu disse, vários estudantes com problema no sistema, não conseguindo ter acesso ao local da prova e, ao mesmo tempo, uma seguridade a partir da mão desses servidores, das escolas municipais e estaduais de compromisso com o Enem. Bruna, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a prova deste ano teria a cara do governo, mas negou ter visto as questões. Como isso pode influenciar ou influenciou o exame? Olha, eu até coloco o exemplo aqui até virou um meme na internet, vocês viram, que foi aquela questão da música Vida de Gado, que faz referência, infelizmente ou felizmente, enfim, faz uma referência política ao próprio governo Bolsonaro e as críticas que os estudantes fazem ao governo. Então, essa interferência tentada pelo Bolsonaro, ela foi mal sucedida, na minha opinião. Ela foi uma interferência que houve a tentativa dela, não pode dizer que não houve, porque Bolsonaro queria inclusive trocar a questão do golpe para uma palavra revolução militar, e a gente não compactua, a democracia, a Constituição não pactua com esse tipo de insinuação à ditadura militar.
mas, ao mesmo tempo, a gente vê que existiu ali uma resistência importante de garantir questões que pudessem refletir, de fato, o que se aprende na escola, o que é preciso, o que sempre teve no Exame Nacional do Ensino Médio. Bruna, o valor pago pelo governo para realizar o Enem vem caindo ano a ano. Em 2018, ainda na gestão de Michel Temer, estava na casa dos R$ 80 por estudante. Agora, na gestão Bolsonaro, caiu para a casa dos R$ 40 por estudante. Você avalia que esse número pode ser interpretado de forma positiva? Exato. Olha, todo o debate orçamentário, ele reflete também na qualidade do acesso desse estudante. Se esse estudante consegue ter todos os aparatos necessários para que ele possa realizar a prova, ou seja, principalmente os estudantes que precisam pedir a isenção do Enem, é preciso se garantir isso. No governo Bolsonaro, isso não aconteceu. O governo Bolsonaro queria impedir que esses estudantes que não conseguiram participar do Enem naquele momento ápice da pandemia, infelizmente não puderam participar da prova porque não se sentiam seguros. Ele impediu, criou um critério de impedimento para que esse estudante não conseguisse pedir sua isenção novamente no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, acho que toda iniciativa de que garanta mais investimentos para que esse estudante possa ter acesso ao Enem é importante. A gente viu também outros dados que falam sobre a evasão desses 3 milhões de inscritos. É o maior número de evasão que aconteceu nesse último período. É importante a gente registrar aqui também. Ainda sobre o exame, 37 servidores do INEP pediram demissão de cargos a menos de 2 semanas do Enem. Como a senhora analisa esse movimento? Olha, eu tenho a impressão de que esses funcionários construíram esse movimento porque, como a gente vem denunciando, existe uma pressão quase intolerável dentro do INEP existiu uma pressão quase intolerável dentro do INEP para que esses servidores pudessem desvirtuar os caminhos de como se executa o Exame Nacional do Ensino Médio. E eu, inclusive, parabenizo a coragem de denúncia de todos eles que demonstraram comprometimento com os estudantes e comprometimento com o Exame Nacional de Ensino Médio. Esse movimento ele foi um passo importante para que o que aconteceu internamente no período de montagem da prova pudesse ser olhado pela sociedade. E olhado pela sociedade, ele pudesse ter uma maior fiscalização e maior cobrança por parte do movimento estudantil, por parte dos setores institucionais, para que todos os cuidados necessários nos caminhos da realização da prova pudessem ser implementados. A gente fez uma parceria com a Frente Parlamentar Mista de Educação e montou a Blitz do Enem para que a gente pudesse acompanhar de forma conjunta tudo o que acontecesse relacionado ao Exame Nacional do Ensino Médio. E acho interessante quando, por exemplo, o deputado professor Israel fala de que a maior preocupação da Blitz ela está refletida não somente nos agentes externos que tentam driblar para conseguir vantagem sobre o Enem, mas principalmente hoje, neste governo, no atual governo, os agentes internos que atuaram de forma comprovada a partir da denúncia desses servidores para que o Enem pudesse ser fraudado. Isso é algo muito grave, a gente vê isso com um olhar bem preocupante, assim, de um governo que não tem nenhum tipo de compromisso com a forma idônea que se precisa ter dentro do Enem. O TCU abriu investigação para apurar eventuais irregularidades no exame. Qual a expectativa da UNE com essa apuração? Olha, é de garantir justiça para esses estudantes. Todo estudante que não conseguiu, por algum motivo, que tenha principalmente uma responsabilidade do governo, ele precisa garantir a sua participação ao Enem. Esse é o maior objetivo, né? A gente está no momento, sabe, pessoal, de que não dá para mais dar nenhum passo atrás. A gente precisa incentivar esse estudante a fazer
o Exame Nacional do Ensino Médio. Nós vimos aí que houveram uma quantidade importante, no sentido negativo, de abstenções, de não participação do exame. Então, esses estudantes que fizeram o exame precisam ser protegidos e a fiscalização precisa refletir na justiça em cima daqueles que foram prejudicados com qualquer tipo de eventualidade que aconteceu no Exame Nacional do Ensino Médio. Bruna, agora mudando um pouco de assunto, a UNE ainda é favorável ao impeachment de Bolsonaro? Olha, a gente a gente tem construído aí importantes articulações para que isso pudesse viabilizar. O grande problema é que o impeachment ele é dependente da institucionalidade, ou seja, para o impeachment sair formalmente, nós precisamos do Congresso Nacional, nós precisamos até mesmo do Judiciário para que pudessem atuar nesse sentido. Existem milhares de pedidos de impeachment na mesa do presidente da Câmara dos Deputados e, infelizmente, a gente percebe que uma parte do parlamento não viu isso como uma responsabilidade urgente. As nossas denúncias nas ruas serviram para alertar a população e a própria situação em que o Brasil vive deixa muito evidente o quanto o Bolsonaro é prejudicial ao Brasil, o quanto o Bolsonaro é prejudicial à educação, prejudicial a um povo brasileiro que vem sofrendo com o desemprego, com a fome, com a insegurança alimentar e com a falta de oportunidades. Ainda mais quando nós saímos desse processo do pico de pandemia e nós percebemos que existe um vasto lastro de consequências que são afetadas pela pandemia, que foram consequências por conta da pandemia, mas também foram consequências da irresponsabilidade desse governo em não construir projetos de pequeno, médio ou longo prazo para aportar esse povo, principalmente mais pobre, que está sofrendo com todas essas mazelas. Em maio de 2019, estudantes saíram às ruas contra o governo. O ato, naquela época, teve grande adesão, mas foi perdendo força aos poucos. O que aconteceu? Pandemia, né? A gente fez uma mobilização em 2019 com muita força, que foi o Tsunami da Educação. Foi o primeiro ato de denúncia ao governo Bolsonaro, o que Bolsonaro pretendia fazer à educação, principalmente de cortes de verbas, de interferência ideológica a partir do Ministério da Educação. Isso para a UNE e para os estudantes estava mais do que evidente. Bolsonaro representa um perigo para a educação. Infelizmente, em 2020, nós enfrentamos uma pandemia que foi muito cruel com os nossos estudantes, principalmente os estudantes mais pobres. Hoje, a universidade se popularizou. Hoje, o cenário que a universidade vive é de uma universidade onde tem mais pessoas pobres, mais pessoas negras e mais pessoas indígenas. Essas pessoas foram as que mais sofreram com os impactos da pandemia, como eu disse. E a gente conseguiu se reinventar num período de dureza, onde o povo tinha que escolher se trabalhava ou se morria de Covid, onde o povo não tinha opção de isolamento. A gente construiu mobilizações de forma segura para que pautas como o adiamento do Enem naquele período, aprovação do Fundeb e impedimento de diversos retrocessos aplicados pelo governo federal pudessem acontecer. Como se a gente não poderia participar das ruas, não poderia se mobilizar, porque naquele período o pico da pandemia não nos permitia. A gente fez mobilização de redes. Eu entrei no plenário virtual do Senado Federal e vi 50 mil estudantes levantando a hashtag #AdiEnem. Portanto, essa mobilização ela permanece, mas ela se constitui de formas totalmente diferentes e se constitui de formas totalmente novas que exige também a nossa capacidade de se reinventar e de aglutinar sempre esse estudante que está indignado, que quer se mobilizar e que quer fazer algo pelo Brasil. Bruna, com quais partidos a UNE dialoga? E quais partidos estão fora? Com quem a entidade se nega a buscar conciliação? Olha, a UNE não é partido político, então não é um papel da UNE fazer algum tipo de diálogo com partido A e B. A UNE representa os estudantes, sejam eles de direita, esquerda, de centro, independente.
todos eles na sua totalidade. E a gente vê isso no Congresso da UNE, apesar de que, sim, dentro do Congresso a gente percebe uma maioria de mobilização por parte da esquerda. Mas a UNE também tem na sua base estudantes que são liberais, estudantes que não têm nenhum tipo de agremiação política e que participam do movimento estudantil. Então, não tem como eu te dizer quais partidos a gente dialoga ou não dialoga. Em vários momentos da história, principalmente no campo institucional, a UNE teve que dialogar com muitos partidos, inclusive partidos que criticávamos por posições mais conservadoras à educação, ou mais conservadoras a outros debates, mas a educação tinha mais afinidade com a União Nacional dos Estudantes. Então, essa pergunta ela não tem como ser respondida de forma a listar partidos, porque a gente não é um partido político e a gente conversa e dialoga com todos aqueles e aquelas, para além, inclusive, dos partidos que têm disposição de atuar em defesa da educação. Bruna, você falou agora que a UNE está aberta a estudantes de direita, esquerda e de centro, mas nem sempre foi assim. Você tem alguma crítica às gestões passadas da organização? Olha, eu acho que na verdade que nem sempre foi assim. Eu acho que dentro dos congressos da UNE, nós tivemos uma atuação preponderante da esquerda, ainda temos, como eu disse, muito importante da esquerda. A esquerda é maioria dentro do Congresso da UNE, a partir de coletivos que são organizados em partidos, de coletivos que não são organizados em partidos e que atuam para disputar a União Nacional dos Estudantes. Esse emblema, eu acho que ele se referencia por conta, de fato, da nossa atuação no Congresso da UNE e por conta da atuação, naturalmente, a partir da mobilização e do esforço desses coletivos em participarem da UNE, a sua diretoria passa a refletir um campo mais à esquerda. Só que a gente sempre reafirmou, inclusive em momentos muito duros da história, até próximos ao que aconteceu, relacionados ao impeachment da presidenta Dilma, que a UNE é plural. A UNE, no momento de impeachment, onde nós tínhamos mais embates, as forças políticas que se organizam na UNE, a esquerda tinha mais embates com partidos e organizações que são mais de centro ou de direita. Nós participamos de um CONEG da UNE, onde estavam presentes o PMDB e o PSDB. Infelizmente, o PMDB não quis continuar na sua articulação naquele momento para rumo ao Congresso da UNE, e o PSDB continua a sua articulação e montou sua bancada e participou do Congresso da UNE nesse momento emblemático onde a gente discutia sobre as posições de impeachment, as posições relacionadas ao que aconteceu naquele período. Então, eu tendo sempre a discordar dessa questão e nem faço nenhuma crítica, nenhuma gestão, porque cada gestão cumpriu um papel a partir da conjuntura que era colocada para sua gestão de forma importante. Então, tenho muito respeito por todas as gestões que participaram da UNE e cada uma delas cumpriu como deveria o seu papel dentro da instituição. E, óbvio, a UNE é democrática também. Quem quiser criticar as gestões, não tem problema, a gente aceita as críticas e mobiliza esses estudantes para estarem presentes na UNE, atuarem dentro da UNE, enquanto uma organização plural do movimento estudantil. Você sempre se mostrou favorável à união de uma frente ampla contra Bolsonaro. Construiu pontes com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, e com o Movimento Brasil Livre. Em 2022, a UNE pretende ampliar ainda mais esse debate? Eu acho importante, porque hoje, pessoal, o grande problema que a gente enfrenta é o debate sobre o ataque à democracia. E a democracia ela é algo muito primordial. E ela até passa a sua defesa do campo de esquerda. Ela ultrapassa, porque a mobilização do Brasil na história para se constituir um processo de constituição, de formulação do que seria a República Federativa do Brasil dentro de uma democracia, ela foi montada por setores totalmente diversos. Isso é algo até da história brasileira. E nesse momento em que há uma fragilidade de onde se posiciona no governo federal um presidente que não tem nenhum tipo de compromisso democrático com a Constituição,
e com a democracia deveria ser algo natural, ou pelo menos nós tentamos construir para que seja algo a se levantar, a união de todos esses setores que em algum momento da história já se encontraram nesse novo momento de ataque à democracia, que é muito jovem. A democracia, ela é muito jovem, ela é muito frágil, portanto. E a gente tem a UNE, que tem 84 anos de muita atuação no Brasil, de falar de educação, mas falar de Brasil sempre cumpriu esse papel. Então, eu acho que em 2022 nós vamos precisar, é uma responsabilidade nossa. E quem se ilude de que Bolsonaro já está derrotado, se equivoca. É muito perigoso, na nossa opinião, achar que Bolsonaro já está derrotado em 2022. Nós não pactuamos com esse tipo de pensamento, porque Bolsonaro, ainda assim, mantém uma base muito forte e mobilizada. Isso que é muito interessante, muito mobilizada em defesa do seu nome e em defesa do seu projeto. Bruna, em setembro, a UNE se encontrou com o pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Há expectativas de agenda com outros nomes cotados ao Planalto em 2022? Olha, a gente passou por quase todas as pessoas que estão cotadas a presidente da República ou pessoas que no passado já foram candidatos, já foram presidentes da República e que representam um pouco desse cenário político diverso, né? Como foi dito aqui, nós dialogamos com o Fernando Henrique, nós dialogamos com o próprio Ciro Gomes, que é um candidato à presidência da República, nós dialogamos com a Marina Silva, que já foi candidata à presidência da República, dialogamos com a Dilma Rousseff e com o Luiz Inácio Lula da Silva, que já foram presidentes da República, e particularmente o Lula é também um candidato para 2022. E eu acho que, assim, a UNE sempre, em todas as eleições, teve uma responsabilidade de debater com os estudantes um programa político de educação que pudesse representar em linhas gerais a nossa opinião sobre o que deveria ser educação, os déficits, o que precisa avançar, o que precisa ser realizado para todos os presidenciáveis. Esse é um movimento que a UNE sempre faz em todas as eleições. E eu acho que todos que tiverem disposição de dialogar com a UNE, a gente tem interesse em dialogar. Agora, óbvio, com muita responsabilidade também, porque não adianta a gente abrir para que todo mundo converse e, por exemplo, o Bolsonaro é um possível candidato em 2022. Bolsonaro declarou os estudantes enquanto seus inimigos, e nós temos Bolsonaro também como inimigo, porque a sua prática enquanto presidente da República não representa esses estudantes. Então, para nós não faz sentido, por exemplo, dialogar com Bolsonaro. É sempre bom pontuar, porque as minhas redes, vocês sabem, talvez acompanharam, elas vivem essa polarização de muita gente que apoia, muita gente que critica esses movimentos, mas a gente não tem interesse em dialogar com quem não tem postura democrática. Sejam qualquer for um deles que não tiverem compromisso com a Constituição, nós não temos interesse. Nós temos interesse de isolá-los, porque eles não merecem estar no palco democrático, não merecem não merecem estar nesse momento importante que são as eleições, apesar do seu direito, né? Que é uma coisa muito contraditória. E nessa linha, a UNE apoiaria o PSDB em um eventual segundo turno contra Bolsonaro? E o Partido Novo, União Brasil e os pré-candidatos Sérgio Moro e Pacheco? Olha, isso a gente precisa discutir com a diretoria. Sem dúvidas, em todos os turnos, no primeiro ou no segundo, nós vamos ter um papel preponderante na mobilização pelo Fora Bolsonaro. Se a gente não conseguiu articular esse Fora Bolsonaro pelo impeachment, as eleições vão ter que ser o caminho possível para que a gente articule fora Bolsonaro. Agora, apoio a candidatos, apoio a algum tipo de líder que for combater o Bolsonaro no segundo turno, isso eu só posso te responder com o aval dos estudantes. A gente vai ter que debater junto e decidir se nós vamos fazer esse tipo de movimentação. Apesar de que isso nunca aconteceu. Mesmo que presidentes da UNE, durante a história,
subissem em palcos no segundo turno com algum tipo de candidato. Eu não lembro se a Uni tomou uma decisão de apoiar um candidato. Às vezes o presidente da Uni tem essa autonomia de ir enquanto presidente, mas não necessariamente a entidade, mas apoiem esse candidato no segundo turno. Então eu vou precisar do aval dos estudantes para responder isso. Bruna, e muitos setores da esquerda te criticaram por abrir esse diálogo pluripartidário. Você se importa? Eu acho importante as críticas. Elas ajudam a gente se elucidar enquanto liderança, mas elas precisam estar pontuadas pela crítica política. Quando elas ultrapassam essa crítica política de argumentação sobre o que é uma frente ampla ou não, ela corre o perigo de ser preconceituosa, como aconteceu no meu caso, né? É muito duro para uma liderança jovem sempre ser questionada de forma incisiva sobre a sua liderança. Não vi em nenhum momento isso acontecer com presidentes da Uni homens. Já vi acontecer muitas vezes com presidentas da Uni mulheres. E isso é um impacto do que é a sociedade, né? As pessoas perguntam, você acha que a esquerda ou a direita é machista? Eu acho que a esquerda e a direita estão dentro dessa sociedade que reproduz o machismo, que infelizmente ainda reproduz o racismo e que comete esses erros que precisam ser reparados. E naquele momento, quando eu falei sobre redes de ódio, eu falei no sentido, inclusive, de educar, para que as próximas meninas negras não precisem assumirem a Uni, que forem lideranças de centro acadêmico, de DCE, não precisem passar por um processo de achincalhamento por conta da sua posição política. Discordar não tem nenhum tipo de problema, desde que ele seja argumentado na política, argumentado em critérios que fazem sentido pela política. Bruna, você falou recentemente que a esquerda precisa debater sobre seu gabinete do ódio. Como isso seria feito e o que seria esse gabinete? Como eu disse, eu acho que se a sociedade reproduz, como eu disse, o machismo, o racismo, a esquerda e qualquer outro setor político que reproduzir esse tipo de ação discriminatória precisa fazer uma autocrítica, precisa fazer uma reflexão, porque não adianta a gente levantar as bandeiras mais importantes da defesa de um Brasil livre da violência contra a mulher, seja política, seja doméstica, seja psicológica. Não adianta a gente levantar as mais importantes bandeiras sobre representatividade se no momento, em algum momento, nós pegamos as nossas próprias lideranças e nós reservamos a elas o espaço do escanteamento. Essa daqui não pode falar sobre frente ampla, mas esse aqui, que é o homem branco, hétero, pode falar sobre frente ampla porque ele é autorizado. É isso que eu tenho percebido que acontece. Porque eu nunca vi tantas críticas como fizeram a nós mulheres, nós diversas mulheres que debateram frente ampla, particularmente eu, Isa Pena, a própria Tabata Amaral, Marina Silva, como um comparativo com o que fazem com homens. Quando criticam os homens, conseguem ter a capacidade de criticar no conteúdo. Mas quando criticam mulheres, isso é quase inviável. O que aconteceu com a presidenta Dilma, o que aconteceu com outras lideranças femininas dentro da internet, precisa ser debatido. Então, quando a gente fala da rede de ódio, ela precisa ser discutida, a ferida foi tocada e a gente precisa pensar em mecanismos produzir e de não auxiliar, ser um aporte auxiliar para que pessoas do senso comum que estão ali no nosso campo de apoio de redes sociais reproduzam. Se nós queremos ser influencers dentro da rede social, nós precisamos ser primeiramente exemplos de desconstrução de um processo tão cruel que acontece com as mulheres negras, mulheres indígenas desse país. E a Uni pretende isolar esses setores mais agressivos da esquerda? Porque são setores muito minoritários, eles nem fazem parte da Uni, entendeu? Eles nem disputam a União Nacional dos Estudantes, porque a sua composição não é nem de universitários, não é nem de pessoas que fazem parte da base da Uni, assim. Então, e olha que eu recebi críticas de diversos
diversos campos que atuam na Uni, mas de forma muito, como eu disse, na forma da política, do diálogo, da gente debater nas nossas reuniões sobre o que é importante para os rumos da Uni, o que é necessariamente secundário. Então, não tem como eu excluir alguém que nem faz parte do campo da Uni. Não digo que alguns campos da Uni criticaram as posições. Criticaram, mas souberam fazer a crítica e os parabenizo pela capacidade de fazer essa crítica e de atuar de forma responsável dentro do movimento estudantil brasileiro. Os estudantes têm, às vezes, mais responsabilidade do que outros setores que são, às vezes, muito... Não sei se a palavra eu não sei se é essa palavra, mas eu acho que acabam sendo convenientes com o que acontece, sabe? Nós não fomos, nenhum desses campos foram convenientes com os ataques que eu sofri, esses campos que me criticaram, mas ao mesmo tempo se solidarizaram com todos os ataques que eu sofri, nesse período aí de polarização de redes. Bruna, e para encerrar, quais serão as pautas prioritárias para a Uni em 2022? Olha, a gente tem muita coisa para fazer, assim. Desde que eu assumi, nós pegamos aí um bocado de coisa, principalmente de retrocesso apresentado pelo governo Bolsonaro, mas eu sistematizaria em 2 aspectos. O primeiro deles é o debate da democracia entrelaçado ao debate educacional. Por que eu digo isso? Porque hoje o ensino superior brasileiro vai passar por uma nova etapa pós-pandemia, que é o possível retorno presencial das aulas. A Uni construiu um movimento, em um documento também, de apresentar para todas as universidades públicas e privadas a nossa opinião sobre o que deve ser um retorno presencial seguro. Dentro desse aspecto do retorno presencial seguro, haverão enormes desafios pós-pandemia. O primeiro deles é a garantia do orçamento para a universidade, porque a universidade antes da pandemia não é a mesma que a universidade pós-pandemia. Esta universidade pós-pandemia tem muito mais desafios a enfrentar por parte da questão da higienização, da questão da seguridade da volta desses estudantes no campo de pedir vacinação, de cobrar a segunda dose, de fazer com que esse estudante vá seguro à universidade. E existe um outro movimento que nós vamos enfrentar nesse retorno, que a universidade também irá enfrentar, que é a evasão estudantil, que é o debate de diversos estudantes que, como eu disse lá no começo, conseguiram ter acesso ao ensino superior, principalmente os mais pobres, conseguiram ter esse acesso, mas não estão conseguindo permanecer. Esse vai ser o nosso principal grito, digamos assim, de mobilização para que esses estudantes não saiam da universidade. Esses estudantes saírem da universidade representará no futuro, ou no presente muito próximo, uma universidade mais elitizada. E aí eu trago aí, puxo o último debate aqui, que é muito prioridade para a gente, que é o debate das cotas, também entrelaçado com o debate da permanência dos estudantes negros e indígenas. As cotas são um verdadeiro sucesso no que tange os primeiros passos de reparação histórica e de garantia que nós, o povo negro, o povo indígena, pudesse ter acesso ao ensino superior. Mas nós precisamos enfrentar o debate das cotas enquanto um processo de melhoramento, não de exclusão. 10 anos não reparam mais de 300 anos de escravidão que aconteceu no Brasil, todos os 520 anos que o Brasil tem aí de um processo de exclusão do povo negro. Então, colocaria também esses 3 debates: democracia, orçamento das universidades, cotas e permanência estudantil, seja na universidade pública ou privada, como pautas importantes. Vocês percebem que não é pouca coisa, né? Muita coisa que a gente vai ter que fazer no final desse ano e no ano que vem para debater, mobilizar e garantir todos esses direitos. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço a presidente da Uni, Bruna Brelas. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 22 de novembro de 2021.
Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Até a próxima! Até!